Olá, quinta-feira, 21 de maio. No Nesp Notícias de hoje você confere a vitória do Bauru Basquete, que segue agora para a final do Campeonato Nacional UNBB. O jornalista Fernando BH, que cobre o esporte local, repercute ao vivo com a gente a trajetória do time. Classificação suada no quinto jogo da série contra o Mogi das Cruzes coloca a equipe em final inédita. E mais, dobra o número de multas por estacionamento irregular em Bauru. Motoristas reclamam que faltam pontos de venda de cartão. A gente começa essa edição falando da greve dos servidores municipais. O movimento chegou ao terceiro dia sem acordo entre a categoria e a prefeitura. Hoje de manhã, os servidores se reuniram em assembleia e decidiram manter a paralisação. Depois, eles seguiram em carreata até o aterro sanitário, onde fizeram um enterro simbólico da categoria. Por causa da paralisação de funcionários, os núcleos de saúde do Centro, da Vila Cardia e do Nova Esperança enfrentam lentidão na vacinação contra a gripe. Já na educação, cerca de 13% dos servidores aderiram ao movimento, segundo a secretaria. Não há previsão de nova reunião com a prefeitura. Cresceu o número de multas aplicadas no trânsito em Bauru. Só as infrações por estacionamento irregular em vagas rotativas praticamente dobraram. A Endurbe justifica que aumentou o rigor. Já os motoristas reclamam que faltam pontos de venda de cartão. Estacionar irregularmente nas vagas rotativas foi a infração que mais aumentou em Bauru nos primeiros 4 meses de 2015. Segundo a Endurbe, foram 3.290 multas deste tipo, quase o dobro das aplicadas no mesmo período do ano passado. A ausência ou preenchimento incorreto do cartão de estacionamento, a permanência na vaga além do tempo permitido e o uso de cartões de anos anteriores foram os problemas mais recorrentes. De acordo com o gerente de operações de trânsito da Endurbe, o crescimento no número de multas deve-se a 2 fatores. A contratação de mais agentes, que hoje já são 44, e ao endurecimento na fiscalização. A Endurbe, desde janeiro desse ano de 2015, nós iniciamos um novo critério de fiscalização, onde mapeamos o centro da cidade, gerando alguns relatórios de veículos que utilizavam o estacionamento rotativo diariamente. Após essa análise, a Endurbe intensificou a fiscalização no sentido de que os veículos que utilizam o estacionamento rotativo, ao parar o veículo, já coloquem o cartão, inclusive comerciantes e ambulantes. O estacionamento rotativo de Bauru conta com 2.300 vagas distribuídas em 2 áreas. A verde, nas ruas e avenidas mais centrais, e que prevê o estacionamento por 1 hora prorrogável por mais 1, e a azul, que permite deixar o veículo por 2 horas, mas sem renovação. Ao todo, 424 pontos de venda e vendedores itinerantes comercializam o cartão. Número, porém, considerado insuficiente pelos motoristas. Tá complicado, né? Porque estacionamento a gente não acha. E ainda quando a gente leva a sorte de achar o cartão, porque tem muitos lugares que a gente tenta parar e não consegue. Aí a hora que você sai para procurar, a hora que volta, tá sendo multado. Eles querem pegar a quadra inteira e não dão conta. Aí quando eles voltam e multam a gente fala, mas a gente estava indo atrás e não tem nenhum lugar indicando, teria que ter próximo, né? Eles falam que o estacionamento tem que ser rotativo, rápido, mas eles mesmos dificultam. Até este empresário de Tupã, que estava a negócios em Bauru, reclamou da dificuldade de encontrar os vendedores do cartão. Por enquanto que eu cheguei, eu não estou vendo ninguém na nossa rua vendendo na Zona Azul. Né? Eu tive a dica que vou ter que procurar um rapaz mais à frente, mas o certo era ter alguém próximo, né? Ou pelo menos na rua, para a gente poder comprar. Já o Anderson estacionou e preferiu aguardar no carro, mas reconheceu que a atitude não evitaria a notificação por parte do fiscal. Muitas vezes você precisa urgente e não acha. Nem em loja, nem na rua. Corre risco de ser multado. Muito mesmo. Se por um lado o aumento de multas pode significar aumento na arrecadação e maior fiscalização, por outro pode significar que o motorista em Bauru não tem respeitado as vagas do estacionamento rotativo. E os dados da Endurbe comprovam isso, já que houve crescimento em outras infrações por estacionamento irregular. Parar em locais destinados para carga e descarga passou de 351 notificações no primeiro quadrimestre do ano passado para 479 em 2015, uma alta de 36%.
Já permanecer com o veículo em vagas destinadas a pessoas com deficiência aumentou de 156 para 204, um aumento de 30%. Só um tipo de infração diminuiu e muito pouco, a de estacionar o veículo em vaga para idosos. Foram 238 autuações em 2014 contra 221 em 2015, queda de 7%. Segundo esse engenheiro especialista em transporte, o estacionamento rotativo precisa existir e traz benefícios ao trânsito. É preciso ter um trabalho de educação para que as pessoas percebam qual é a necessidade de haver a rotatividade. Quer dizer, não adianta a pessoa se dirigir a uma região com um estacionamento regulamentado se não encontrar vagas. Então, a rotatividade é garantida pela fiscalização. Mas para uma cidade do porte de Bauru, Arquimedes acredita que tanto o número de agentes fiscalizadores quanto de vendedores de cartão poderiam ser bem maiores. Há uma desproporção entre a quantidade de vagas regulamentadas e o número de agentes que fiscalizam e que vendem os talões da área azul e verde. É preciso ter um equilíbrio maior, quer dizer, mais gente trabalhando para atender a tantas vagas. O valor da multa por estacionamento irregular é de R$ 53,21. O motorista também leva 3 pontos na carteira. O tempo melhorou na maior parte do estado e a previsão é de que fique firme nos próximos dias. Veja os detalhes no mapa. Agora à tarde, chove apenas na divisa do estado com o Triângulo Mineiro. A tendência é de que o tempo fique mais firme a partir de amanhã e ao longo do fim de semana. Em Bauru, a possibilidade de termos chuva hoje ainda é muito fraca. O tempo deve seguir aberto nos próximos dias. Agora, a umidade do ar é de 66%. Os ventos sopram apenas 2 km por hora. Hoje, a temperatura variou entre 18 e 26 graus. Para esta sexta, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 25 graus. Depois do intervalo, o assunto é o Bauru Basquete. O último jogo da série Pedreira que a equipe fez contra o Mogi das Cruzes foi um pouco menos sofrido que os anteriores. Com 77 contra 65, o Bauru Basquete carimbou a passagem para a final do NBB. A equipe de Bauru conquistou uma vaga inédita na final do NBB, o Novo Basquete Brasil. A classificação veio ontem, no 5º jogo de uma série duríssima contra a equipe de Mogi das Cruzes. Ginásio Panela de Pressão lotado. O jogo vale vaga na final do NBB e a torcida veio para empurrar o time. Difícil mesmo é controlar a ansiedade. O coração bate forte, porque no último jogo eu quase infartei lá vendo o jogo. O coração bate forte, a ansiedade toma conta, mas estou muito confiante que a gente vai ganhar essa série e vamos fechar aqui, se Deus quiser. Esses amigos acompanharam toda a temporada e estão confiantes. Para Matheus, a equipe bauruense é a favorita, mas precisa acertar algumas falhas. Não bobear na marcação, né? Maneirar nas bolas de 3 também, que Bauru às vezes dá uma exagerada nisso, né? Mas do mais, a equipe é entrosada, vem ganhando tudo aí o ano inteiro, tem tudo para fazer um jogo bom e ir para a final, sim. O Alexandre acompanha o jogo pela primeira vez aqui no ginásio e reconhece que a participação da torcida é fundamental. É muito legal, o calor da torcida é sensacional. E, claro, com uma torcida dessa, eu acho que é impossível perder. Pelo que eu acompanho, é vitória hoje. Vamos, Bauru! A partida começa e o Bauru Basquete é quem abre o placar, com essa cesta de 2 pontos. O primeiro quarto é pegado, com muitas bolas divididas e erros de arremesso dos 2 times. Mas Mogi tem mais tranquilidade para converter as cestas de 3 pontos e termina os 10 primeiros minutos de jogo na frente, com 2 pontos de vantagem. A segunda parcial começa e com 4 minutos de jogo, Bauru só tinha feito 2 pontos. Mas a equipe reage e termina 6 pontos à frente do adversário. O terceiro quarto é um pouco mais tranquilo para a equipe bauruense, que aproveita melhor os passes e as finalizações. Mogi chega a ficar na frente, mas é por pouco tempo. A vantagem agora é de 7 pontos. Nos últimos 10 minutos de jogo, a tensão aumenta. A torcida pressiona a equipe adversária e a diferença se mantém. Segue assim até o fim da partida.
Placar zerando e 12 pontos de vantagem. Bauru já está na final. O nosso time, nas 2 séries de playoff, ele foi evoluindo em termos de eficiência, alguns jogadores entrando nas séries. A partida que o Murilo fez hoje foi excepcional e principalmente o time teve inteligência de jogar num jogo duro, um jogo difícil contra um adversário difícil, ter o controle da partida. Eu acho que a gente soube jogar com essa inteligência, intensidade e jogar junto. O pivô Murilo realmente foi decisivo na partida. Com o duplo-duplo, 17 pontos e 12 rebotes, retomou o estilo de jogo que o caracteriza. Estou muito contente por até a minha atuação. Eu não vinha fazendo bons jogos nesses playoffs. Desde Franca que o meu jogo não encaixava. E hoje, no momento onde a equipe não estava tendo bom aproveitamento, principalmente de fora de 3 pontos, eu consegui garantir umas bolas embaixo, brigando em alguns rebotes. E conseguimos manter na frente no placar. Isso nos ajudou muito no segundo tempo e no último período acho que voltamos a ter um bom aproveitamento e conseguimos abrir. Então é um dia mais que especial, primeira vez Bauru na final do NBB e agora vamos lutar pelo título. Outro jogador que fez diferença foi o Fischer, o cestinha da partida. Dos 77 pontos, 20 saíram das mãos dele. A gente passou por momentos muito difíceis, como jogar o 4º jogo lá, podendo perder fora de casa, mas nosso time mostrou essa força. Pascoaloto montou esse time para chegar nas finais. E esse ano a gente cumpriu todos os objetivos, que é chegar numa final em todos que a gente disputasse. Se o duelo foi duro dentro de quadra, imagina só para quem teve que ficar fora dela. Machucado, Jefferson só pôde dar apoio ao time. Foi nervoso, né? Mas graças a Deus o time conseguiu a vitória. Eu estou aqui dando força para o time lá de fora, comparecendo aos treinos. Mas eu estou muito triste de estar fora. Mas o importante é que o time ganhou e a gente está no nosso objetivo, que é estar na final contra o Flamengo. O foco agora já está nos jogos da final contra o Flamengo. E os atletas sabem que não vai ser uma decisão fácil. O Flamengo tem jogadores com algumas características diferentes também. Então é difícil, jogadores mais rodados do que os jogadores de Mogi. Mas vai ser, não tenho dúvida, vai ser um jogo brigado, vão ser 2 ou 3 jogos bem equilibrados. Mas eu acho que deu uma moral bastante, principalmente o jogo da prorrogação lá de Mogi, o jogo de hoje e agora para as finais. A final do NBB será disputada em uma melhor de 3 jogos. A decisão terá início na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no Rio de Janeiro, Casa do Flamengo. A segunda partida está programada para o dia 30 de maio, um sábado, em Marília, às 10 da manhã, já que o ginásio Panela de Pressão não tem a capacidade mínima exigida pela Liga. Caso seja necessário, o terceiro duelo será novamente em Marília, no dia 6 de junho, também às 10 da manhã. E depois do intervalo, o jornalista esportivo Fernando BH repercute a trajetória do Bauru Basquete e comenta como a equipe chega para essa final do NBB. Daqui a pouco, voltamos num instante só. E a gente volta a falar sobre a classificação inédita do Bauru Basquete para a decisão do Novo Basquete Brasil. Recebemos o jornalista do site Canhota 10, que cobre o esporte local, é o Fernando BH. BH, como é conhecido, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado pelo convite. BH estava lá ontem, né? Acompanhou grande parte desse campeonato. E a gente sabe que Bauru fez a melhor campanha da história do NBB, inclusive até a fase de classificação. Mas teve bastante dificuldade nessas 2 últimas séries. E como que o time chega agora para a final, na sua visão? Acho que chega fortalecido exatamente por essas dificuldades. Como o Murilo disse, inclusive, na entrevista, que as 2 prorrogações em Mogi foi necessária muita superação e é um time experiente. Parece que ligou o time, né? Aquele último jogo. Exato, e até era um questionamento percebido pela torcida, um questionamento da imprensa, que parece que faltava um pouco de energia. Não por falta de vontade, mas o adversário, ele vinha com mais vontade, tanto que ambos eram inferiores a Bauru, mas conseguiram equiparar as partidas, as séries na vontade. Então, nesse ponto, Bauru conseguiu se recolocar no patamar de campeão de tudo que disputou até agora. Ontem foi uma partida com muita vontade, brigaram por todas as bolas, se jogaram no chão, deu gosto de ver essa garra. Só que, por outro lado, está um pouco previsível, mas eu tenho certeza que nesse período aí, até terça-feira, o Guerrinha vai conversar com o time
para criar novas jogadas. Se bem que ele mesmo disse que no basquete os times já se conhecem muito, né? Então, tal da insistência em arremessar de 3, que está todo mundo criticando, né? Esse é um ponto que precisa ser trabalhado, até porque a gente é muito forte no garrafão. O Murilo provou ontem que esse jogo interno a gente sabe fazer muito bem, inclusive para cavar faltas, e Bauru ontem foi 100% nos lances livres. Então, lá embaixo, ou faz a cesta ou sofre falta, e pode ser um caminho aí para as vitórias. Falando em superior, inferior, a final contra o Flamengo, ele é bicampeão do NBB, e você acha que ele chega como ele é o favorito, ou o Bauru ainda é o time a ser batido? O Bauru é o favorito? Eu acho que se equipara exatamente por isso, pelo histórico do Flamengo recente, e é o time da temporada passada reforçado pelo Herman, que é um argentino muito poderoso no elenco, tem uma presença muito forte no garrafão e no chute de fora. E só que Bauru vem numa temporada brilhante, campeão das Américas, campeão sul-americano, bicampeão paulista. Ganhou tudo que disputou. Exatamente. Resumo, é uma final equiparada. O Flamengo vem com muita moral porque tirou Limeira até com certa facilidade. Se esperava uma série mais disputada e ele ganhou de 3-0. E Bauru, por essa caminhada e por ter crescido nessa reta final aí, ter chegado com moral. Eu acho que é difícil. O que Bauru tem de vantagem em relação ao Flamengo são os 2 jogos com o mando de quadra. Dá para fazer uma aposta ou aposta de torcedor só? De torcedor fica confiança, mas é difícil cravar quem vai levar esse campeonato. E essa questão, BH, do jogo ser disputado em Marília, o que é lamentável, né? A cidade não ter um ginásio, né, que tenha capacidade para acomodar essa final. Você acha que de alguma forma Bauru sai prejudicado? Um pouco, porque a gente viu a atmosfera que estava o ginásio ontem. Muito difícil ganhar em Bauru com a panela de pressão, com aquele entusiasmo todo, mesmo abrindo espaço para um pedaço da torcida adversária. Ela praticamente não foi ouvida, ou quando ela se fazia ouvir, logo era abafada. Então é muito difícil ganhar de Bauru na panela. Mas eu acredito que vai haver uma quantidade grande de torcedores que vai se deslocar até Marília, mas não acho que o suficiente para os 7.000 lugares. E aí é saber também quantos flamenguistas vão estar lá, e como é a maior torcida do Brasil e tem Todo lugar tem flamenguista. Todo lugar tem flamenguista. Inclusive aqui. Inclusive eu, mas só no futebol. Só no futebol. Então tá Sempre bom. deixei isso muito claro, que eu sou Bauru até o fim. Então, assim, imagino que haverá muitos flamenguistas também em Marília, mas não mais do que bauruenses. E resta saber só se os marilienses, pela questão da rivalidade regional... Exatamente, eu ia te perguntar isso do futebol. Você acha que de alguma forma pode influenciar e quem torce pelo Marília em campo vá lá torcer contra o Bauru em quadra? Eu acho que vai além da rivalidade Noroeste e Marília Esporte Clube. Marília Atlético Clube, perdão. Eu acho que vai além dessa rivalidade, porque existe uma rivalidade regional. Quem conhece mariliense sabe que tem aquelas brincadeiras, que uma cidade tem isso, outra tem aquilo, outra é mais desenvolvida. Liderança econômica. Exatamente. E eu até receio de haver uma certa hostilidade. Não dá para prever, não sei como é que vai ser o clima que vai ser construído até lá. Acho até importante nós da imprensa e os próprios times estimularem a rivalidade só dentro da quadra, porque eu tenho um pouco de receio, sinceramente, chegar a placa com o carro de Bauru por lá, enfim. Mas não dá para prever. Também não acho que um torcedor do futebol que não acompanha basquete vá se mobilizar ou gastar o dinheiro do ingresso, que ainda não foi divulgado o valor, mas certamente vai ser superior aos 20, 30 reais que têm sido praticados até essa fase. Também não acho que ele vai despender esse dinheiro só para ficar torcendo contra lá. Mas tem o lado de fora do ginásio. Enfim, é uma expectativa. E é realmente de lamentar que Bauru ainda não tem esse espaço. Claro que toda essa movimentação pela Arena Bauru, que a CEMEL já está correndo atrás, não daria tempo para esse NBB. Mas já fica um alerta, porque esse assunto já tem mais de um ano que está andando e, por enquanto, está só no papel ainda. E como que você, falando de torcida, né, a sensação que a gente tem é de que Bauru abraçou o basquete. Você acha que isso é um modismo que vai durar enquanto o time for competitivo como é hoje? Ou se começar a perder, essa moda, ela acaba também? Não, o basquete tem um público cativo, que não é pequeno. Por exemplo, mesmo quando não era um time... que disputava título, quando ele ficava ali nas quartas de finais,
ele conseguia colocar 2.000 pessoas na panela, ou na época do Luso, Já lotava tinha uma o Luso. tradição. Já tinha uma tradição e tem um público cativo. De fato, agora tem uma moda. Hoje mesmo eu tive esse termômetro de ouvir muitos colegas de trabalho e muitas pessoas na rua falando do jogo de ontem, de terem acompanhado o jogo de ontem, pessoas que costumeiramente não acompanhavam. Mas isso é hábito do brasileiro, do jeito do brasileiro torcer. O brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. Então tem muito disso. Claro que se lá na frente o basquete não tiver nessa mesma onda de vitórias, pode diminuir um pouco o interesse. Mas tem um público cativo. Então, mas a tendência nos próximos anos, com a manutenção de elenco de vários jogadores com um contrato longo e com o apoio do patrocinador, que também pretende estender esse apoio, fala-se até em 2020, mas garantido até a metade de 2016, mas já falam numa extensão de contrato. Eu acho que ainda tem o que crescer e esse ginásio, essa Arena Bauru é urgente por conta disso. Tá certo, BH. Muito obrigada por sua participação. Obrigado. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!